como planejar os seus estudos para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, o CACD. E tão importante quanto planejar, ou até mais importante que isso, como colocar em prática o seu planejamento de estudos para o CACD. Esse é o tema do episódio de hoje da nossa jornada rumo ao CACD, que é o 5º vídeo dessa série. Se você acompanhou os episódios anteriores, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta. E se você perdeu algum, clique aqui em cima para assistir aos outros episódios primeiro e depois a gente se vê neste daqui. Então, sem mais demora, vamos começar. Planejamento. Essa talvez seja uma daquelas coisas que todo mundo sabe que precisa fazer, mas cada pessoa faz do seu jeito, né? Isso quando faz. Então, para começo de conversa, não tem nenhum problema em fazer do seu próprio jeito o seu planejamento. Não sou eu ou nenhuma outra pessoa quem tem de dizer para você qual é a melhor maneira de você planejar os seus estudos. Só você sabe em que estágio da preparação você está, quanto tempo você tem disponível para os seus estudos, o ritmo da preparação que você vai adotar em cada momento, etc. Então, não adiantaria nada eu trazer aqui um cronograma bem definido, com leituras específicas para cada semana, vídeos, exercícios, etc., porque o planejamento é diferente para cada um. Cada pessoa parte de um ponto e segue um caminho próprio rumo ao mesmo objetivo do CACD. É quase como subir uma montanha. Tem vários caminhos possíveis, tem gente que se aventura por um caminho mais íngreme, outras pessoas preferem rodear a montanha por outro caminho, evitando aí escaladas mais arriscadas, mas não tem certo ou errado aqui. E em cada momento da preparação, a mesma pessoa também pode escolher uma ou outra estratégia. E nos estudos não tem só 2 estratégias, claro, né? Tem infinitas. Mas algo que é diferente lá da escalada de uma montanha, às vezes 2 pessoas seguindo exatamente o mesmo caminho nos estudos não necessariamente vão alcançar o mesmo resultado, não vão chegar ao mesmo lugar. Então, no fim das contas, cada um precisa construir o seu próprio caminho. Tem um ditado ou uma frase famosa que diz que planejamento sem ação é inútil, mas ação sem planejamento é fatal. Quantas vezes tem gente que compra uma agenda ou um planejador no começo do ano, principalmente, usa ali algumas semanas e depois deixa de lado, ou gasta mais tempo, às vezes, planejando do que executando de fato, tirando aquele plano do papel. Então, só planejar não serve para nada. É por isso que o planejamento precisa ser aplicável e aplicado. Mas, por outro lado, se a gente quiser simplesmente começar a estudar o que aparecer pela frente, sem nenhuma orientação ou sem nenhum planejamento, nós também corremos um risco, e um risco sério, nesse caso, é de ou não sair do lugar, ou de caminhar em uma direção que não é aquela que a gente deseja. Esse é o caso de quem quer começar a estudar política internacional, por exemplo, e simplesmente entra em uma livraria ou em um site de livros e compra o primeiro livro que vê pela frente, que tem o título Política Internacional ou Relações Internacionais, sem nenhuma referência, sem nenhuma indicação, só porque acha que ali pelo título, pelo nome, pode ser útil. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. E aqui está um dos efeitos, uma das manifestações da falta de planejamento. Pode dar certo? Pode, mas pode dar errado também. Então é quase como acordar no meio de uma floresta sem celular, sem mapa, sem bússola e sair andando em direção a algum lugar que você nem sabe qual é. Você pode encontrar algum lugar? Claro que pode, mas é mais um fruto do acaso do que qualquer outra coisa. E ainda que se encontre esse lugar, é bem possível, é bem provável que vai se tomar mais tempo para fazer isso. Eu não quero dizer que não se deva ir atrás de novas leituras, buscar livros e artigos que ninguém te recomendou, não é isso. Isso pode e deve ser feito. Mas isso deve ser feito com método. Você precisa saber o que você está buscando para ter certeza, ou pelo menos para ter alguma noção de que aquilo vai ser útil para o seu propósito, que é estudar para uma prova específica, aqui no nosso caso, o CACD.
Então, muitos livros podem ser excelentes para a compreensão de um tema sob o ponto de vista acadêmico, teórico, conceitual, por exemplo, ou para a construção de conhecimento de maneira mais ampla, mas tem uma utilidade reduzida para o estudo para um concurso público, como é o caso do CACD. Isso já é parte do pensamento pragmático que nós vamos aprofundar aí no próximo episódio. Então, além de se perguntar o que você vai ler, é importante também você se perguntar por quê ou para quê. Então, eu vou ler esse novo livro que eu descobri sobre política externa da China, para dar um exemplo aleatório aqui, porque esse é um tema que está no edital de PI, primeiro ponto é indispensável, claro, mas também porque eu vi que é um tema que foi bastante cobrado nas provas dos últimos anos, ou porque eu não sei muita coisa sobre esse tema, eu preciso me aprofundar, porque eu folheei esse livro hipotético e identifiquei informações importantes ali que eu acho que vão me agregar conhecimentos úteis para o que é cobrado na prova do CACD, porque um professor recomendou, ou enfim, qualquer outro motivo. E algo importante aqui, esses motivos não são únicos, eles não se bastam isoladamente, eles na verdade se complementam. Então, alguém pode até ter recomendado, mas você não gostou da leitura ou não achou tão relevante assim, observando o que foi cobrado em provas anteriores ou mesmo o estágio em que você se encontra na preparação. Então, ou também pode ser um tema sobre o qual você não tem muito conhecimento, mas não é tão cobrado assim nas provas, ou não precisa saber com tanta profundidade para o CACD, então talvez, nesse caso, não valha tanto a pena investir tempo lendo aí um livro de 500 páginas sobre um tópico muito pontual, por mais que o livro seja bom, quando você também tem muitos outros tópicos para estudar também. Enfim, essa é uma balança que você precisa equilibrar aí, um jogo de prós e contras, de custo-benefício, que é você quem precisa fazer com as informações que você tem naquele momento. E um dos segredos para fazer um bom planejamento, se é que é um segredo isso, né? Mas uma das chaves para fazer um bom planejamento começa justamente aqui. É entender que você precisa de um planejamento específico seu, que não adianta tentar só copiar integralmente o planejamento de outra pessoa. E além disso, para planejar, você precisa saber de onde você está partindo. E aqui começa a fase número 1 do nosso planejamento, o autodiagnóstico. Minha sugestão, quando você for montar ou revisar o seu planejamento de estudos para o CACD, é que comece pelo autodiagnóstico. Pegue ali a lista de todas as 10 matérias que são exigidas no CACD e faça uma avaliação crítica sobre elas. Quanto você sabe daquelas matérias? Você já domina alguma delas, ainda que parcialmente? Você já estudou alguma delas no passado, mesmo que tenha esquecido de muita coisa? Você tem mais facilidade em uma ou mais dificuldade em outra? Tudo isso você pode levar em consideração aqui. E qual é o objetivo desse autodiagnóstico? Ele é um dos elementos que vão nos orientar na terceira etapa do nosso planejamento e a gente logo chega lá. Depois do diagnóstico de estudos, a gente precisa entender e definir a nossa rotina. Eu chamo essa fase de análise realista da rotina. Você pode se perguntar, poxa, mas eu trabalho tantas horas por dia, passo tanto tempo na faculdade, preciso cuidar de filho, família, etc. Como ainda vou conseguir conciliar os estudos em um concurso tão exigente quanto o CACD? E é exatamente isso o que a gente precisa entender nessa etapa do planejamento. Então a minha sugestão aqui é, pegue aí uma folha de papel agora mesmo, ou uma folha de papel, ou um bloco de anotações do celular, o que você preferir, e escreva todas as atividades que você precisa fazer ao longo da semana. Todos os seus compromissos pessoais, familiares, de estudos, de trabalho, etc. Tudo. E escreva também quanto tempo você gasta com cada um desses compromissos. Então agora pausa o vídeo e faz essa lista e só depois que você terminar dá o play pra gente continuar. E aí, fez a lista? Provavelmente você já tem aí uma lista bem grande de tarefas, né? E tá tudo bem. O importante é que essa análise seja realista, para evitar problemas depois, tanto no planejamento quanto na própria execução. Agora que você já fez a lista, me diz uma coisa, você separou um tempo para descanso e lazer? Para atividade física também?
Lembre-se, gente, estudante não é robô, então não se culpe por precisar descansar, uma vez que você cumpriu as suas metas de estudos. Então, não se esqueça de incluir um tempo para essas atividades também. Então, agora que você já tem a sua lista de atividades, você precisa olhar para ela e pensar em primeiro lugar. Algo nela eu posso cortar, reduzir, otimizar, dividir com outra pessoa. Claro, não é para largar o emprego, a faculdade, abandonar a família, cortar o descanso, o exercício físico, nenhum radicalismo aqui. Então, faça essa análise com moderação, mas também com realismo. O importante é que você saiba o que você precisa fazer de fato para que você consiga investir melhor o seu tempo. E mesmo se você não conseguir cortar ou reduzir nada, não tem problema. Mas então você pensa, tem como rearranjar essas atividades para otimizar o tempo e deixar aí nem que sejam algumas poucas horas ou uma horinha por dia para os estudos? E se não der todo dia, tudo bem, pode até ser em dias alternados também, se for o caso. E você pode também mudar isso no futuro, mas o importante é começar e depois a gente vai fazendo os ajustes necessários. E não precisa ser um horário fixo, se você tiver horários flexíveis, por exemplo, mas o importante é entender que você precisa prever os estudos como uma das suas atividades de rotina, juntamente com todas as demais. E se você mora com outras pessoas, por exemplo, você pode até avisar para elas, se você quiser, que em tal período eu vou estudar, por favor me ajude a completar esse período de estudos toda semana e incorpore os estudos à sua rotina. Feito isso, agora no terceiro passo a gente vai juntar as duas coisas, o autodiagnóstico e a análise realista da rotina. Então, levando em consideração o tempo que você tem disponível para os seus estudos nessa nova rotina, quantas matérias você vai conseguir estudar e por quais matérias você vai começar. Tem gente que estuda uma matéria por vez, ou duas, ou três, ou as 10, tudo depende tanto do seu tempo disponível, quanto também a fase da preparação em que você está, e isso também está diretamente relacionado àquele autodiagnóstico que você fez lá no passo 1. E isso não vai ficar escrito em pedra, dá para ir ajustando, e você precisa, na verdade, ir ajustando isso ao longo do tempo, e você vai percebendo como funciona melhor para você e se adapta e faz as mudanças necessárias para isso. Mesmo quem vai só estudar para o CACD o dia inteiro, por exemplo, pode ser que prefira fazer algumas matérias primeiro e outras depois, ou vai estudar todas de uma vez só, não tem nenhum problema com isso. Faça como você achar que rende melhor e, se precisar, vá aprimorando o método, mudando com o passar do tempo. Sobre a ordem das matérias para estudos, eu não acho que haja uma ordem ideal a ser seguida, e isso pode mudar de acordo com o autodiagnóstico que você fez lá no passo 1. Então, ainda que haja interdisciplinaridade, as matérias não são necessariamente interdependentes. Então, eu não acho que exista nenhum problema a priori, por exemplo, em estudar política internacional antes ou depois de geografia, por exemplo, ou começar por história mundial, ou por história do Brasil, enfim. Se para você fizer mais sentido começar por uma dessas e depois passar para outra, ótimo, faça isso. Se você quiser estudar todas de uma vez só, também vá em frente. Meu ponto aqui é só que não tem uma regra absoluta sobre isso que valha para todo mundo. É importante ir se conhecendo também e saber como funciona melhor para você, caso você ainda não saiba isso. Bom, a essa altura você já deve ter percebido que eu não gosto de regras absolutas, de prescrições, de manuais, de técnicas infalíveis, né? E eu não gosto por um motivo muito simples, pela minha própria experiência com o CACD. Quando eu comecei a me preparar para o CACD, eu li muitos relatos de pessoas que tinham passado no CACD, peguei muitas recomendações de outros candidatos, de professores, mas ainda assim eu percebi que o que funcionava para mim era um pouco diferente de tudo o que eu já tinha visto, que era bastante diverso também. Então, para mim, não adianta que alguém diga faça dessa maneira, leia tal livro que é obrigatório, estude primeiro tal matéria e depois a outra, etc. Porque a vida real não é assim. Eu prefiro dar as ideias, as informações, as ferramentas para que cada pessoa se sinta preparada para tomar as melhores decisões para ela mesma. E não precisa ter medo de errar, que todos nós erramos bastante na preparação e tá tudo bem com isso. O importante é estar atento e saber mudar de rota quando a gente perceber que aquele caminho está nos distanciando do nosso objetivo lá no topo da montanha.
Voltando então ao planejamento, eu já falei que você precisa escolher as matérias de acordo com os critérios que você definir. Então, levando em consideração aí, nessa ordem de estudos, o seu autodiagnóstico, a análise realista da sua rotina e também, claro, a importância de cada matéria no CACD, já que elas têm pesos diferentes, modalidades diferentes de cobrança na primeira fase, no TPS, e nas fases discursivas. Para as 3 línguas estrangeiras que são cobradas no CACD, inglês, francês e espanhol, minha sugestão é que, se você ainda não domina alguma delas, ou principalmente se não souber nada de uma delas, ou mesmo das 3 línguas, que você, se possível, invista tempo nelas o quanto antes. Isso porque o aprendizado de idioma estrangeiro pode levar um tempo aí para maturação. O nível de inglês exigido no CACD é bastante elevado e os níveis de espanhol e francês são um pouco menos exigentes, mas ainda assim precisa ter domínio e saber esses idiomas. Não dá para achar que com um portunhol arranhado ali funciona, porque não funciona. Algumas pessoas sempre perguntam, tá, mas eu faço então um curso normal de idiomas, faço um curso específico de idiomas para o CACD, eu estudo sozinho? Minha resposta para isso é: faça o que você puder. Se você agora só pode estudar sozinho, então procure maneiras de fazer isso pela internet, por livros, etc. Se você só pode fazer um curso básico tradicional, então faça isso. Mais uma vez, aqui não tem melhor ou pior. Faça o que estiver ao seu alcance. No futuro, se as condições forem diferentes, você pode mudar de opção também. Ah, eu estudo os 3 idiomas ao mesmo tempo ou faço um de cada vez? A mesma coisa, faça uma análise aí da sua rotina. Você consegue encaixar isso na sua rotina? Se sim, ótimo, então pode fazer. Se não, faça aí como você preferir e vá ajustando a sua rotina a isso. E sobre a possibilidade de mudar de opção, isso também é válido para a ordem dos estudos. Então, se você achou que seria melhor começar estudando História do Brasil, mas depois percebe, quando já está estudando História do Brasil, que está te faltando ali uma base de História Mundial, então não tenha medo de mudar ou mesmo de estudar as duas ao mesmo tempo. E a mesma coisa vale para qualquer outro par de matérias aí que você quiser. Afinal de contas, não dá para achar que a gente vai conseguir fechar todo o conteúdo de uma matéria e nunca mais estudar coisa nova daquilo, porque sempre vai ter algo para complementar, para aprimorar, para revisar. E, ainda falando sobre o planejamento, algo muito importante e que muita gente deixa de lado são as revisões. As revisões precisam estar incluídas no seu planejamento de estudos. Não adianta só estudar uma matéria, depois passar para outra e achar que o que já estudou está pronto e você nunca mais vai precisar retomar aquele conteúdo. A gente se esquece naturalmente, então revisar periodicamente é um dos melhores meios para driblar essa curva do esquecimento. E como fazer isso? Um método bastante eficiente de revisão é resolver exercícios, mas você também pode fazer cartões de revisão, por exemplo, ou mesmo reler suas anotações, que podem ser feitas aí de diferentes maneiras, com várias técnicas. Além disso, você pode ter resumos, mapas mentais, o que você preferir. Teste aí um pouco de cada, veja como você prefere, o que funciona melhor e também faça uma combinação deles, se for o caso. Depois de todas essas considerações, você ainda pode estar se perguntando, tá, mas então como eu vou fazer esse planejamento na prática, né? Eu vou fazer um cronograma da ordem das matérias, em que data eu vou estudar cada uma delas, ou eu vou só estabelecer uma ordem e vou seguindo aquela ordem de acordo com o rendimento dos estudos, ou ainda se eu começo lendo um livro, assistindo a um vídeo, fazendo um curso. Bom, acho que você talvez consiga até adivinhar o que eu penso sobre isso, né? Não tem regra. Faça o que estiver ao seu alcance, o que você preferir, o que você puder naquele momento. Só não espere ter ali um planejamento específico, detalhado, perfeito, para começar. Então pegue aí um livro ou um artigo que foi recomendado por alguém que conhece o concurso e leia. Assista a um vídeo sobre aquela matéria no YouTube, veja um dos nossos posts lá no Instagram do curso CACD ou dos nossos vídeos aqui no YouTube com recomendações de livros e de leituras, por exemplo, e vá atrás deles. Eu sei que o início dos estudos pode ser até meio estranho, né? As primeiras horas ali a gente fica com aquela sensação de será que é isso? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu posso seguir em frente?
E eu sei disso porque eu já estive nessa mesma situação e não se preocupe, que mesmo depois de um tempo também esse sentimento de ficar perdido vai continuar nos atormentando aí de tempos em tempos até que a gente se acostuma a lidar com ele. E se ainda assim você continuar um pouco inseguro, insegura, procure alguém que já trilhou esse caminho que possa também te dar um auxílio aí para seguir em frente nessa caminhada. Mas então tá, eu já sei que depois de seguir todos esses passos do vídeo de hoje, eu preciso começar a estudar a matéria ou as matérias que eu escolhi. Mas como fazer isso, né? Como escolher essa leitura inicial que vai abrir todas as portas para o estudo depois, né? Esse é justamente um dos temas do nosso 6º e último episódio da jornada. E esse episódio, na verdade, vai ter muito mais do que isso. Você certamente não perde por esperar e não vai querer perder esse último episódio por nada. Eu deixo vocês com a frase do dia que nós postamos lá no Instagram do curso.cacd. Não existe o melhor método de estudos, existe o que funciona melhor para você. Então, clique no link na descrição para ir lá para esse post e marque nos comentários lá do Instagram uma pessoa de quem você gosta para compartilhar essa mensagem com ela se você acha que essa frase vai ser útil para ela de alguma maneira. Esse episódio então termina por aqui. Se você curtiu, dê um like no vídeo, se inscreva no canal se até hoje ainda não fez isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!